Fala pessoal, aqui é o professor Bruno Henriques. Nesse vídeo aqui nós vamos aprender o The Last of Us, uma música muito didática para o violão. E no começo lá eu já mostrei, ó, versão normal e versão simplificada. Você pode começar, mesmo para quem é iniciante, pode começar a ter um gostinho da música, ok? Acho que em 2019 eu já gravei 2 vídeos dessa música. Um é um tutorial silencioso, eu não falo nada, só tem a tablatura e eu tocando, e o outro vídeo eu toco a música pra valer, ok? Checa lá esses vídeos. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender, eu vou ficar falando e explicando, tá? Muito bom pra quem é iniciante, mas eu dou dicas também pra quem é adiantado, ok? Bora lá? Bom, então aqui nesse início eu vou explicar sobre o arranjo, tudo. Se você tiver com muita coceira no dedo, querendo aprender a música, pula da metade pro final, tá? Lá eu vou ensinar, ó. Vou ensinar tanto a parte simplificada, é bom para quem está começando, quanto, né? Vou ensinar o dedilhado, tá? Vou começando essa parte. Falando sobre o arranjo, o original o pessoal passa aqui, na verdade, né? E aí isso traz alguns problemas. A sonoridade fica interessante? Fica. Eu gosto. Só que assim, primeiro que você tende a se confundir com as casas. Eu acabei de me confundir um pouquinho aqui, tá? Porque eu não toco dessa forma. A afinação tem uma... Nossa, dá umas complicações, tá? Quem tem o violão Cutaway até consegue mais fácil, mas quem tem o violão tradicional não, tá? Então eu trouxe pra cá e tem uma música que ela é muito parecida nesse aspecto técnico, né? Que se chama Romance de Amor, tá? Ela é bem tradicional, o pessoal toca isso há décadas e décadas. Deve ter mais de 100 anos essa música, tá? Só que olha aqui, ó. Ó a minha pestana aqui, ó. Pestana completa. Isso aqui mata um iniciante, tá? Esse The Last of Us não tem pestana, não tem meia pestana. Então fica, ó, fica muito didático, parece um exercício, né? Tá? Fora isso, é uma música muito boa para desenvolver a interpretação, tá? Porque como ela é muito simples, você consegue... O próprio começo dela, né? Ó. É muito simples, você consegue ter o espaço na mente para começar a se preocupar com a interpretação, com a dinâmica, tá? As nuances da música. Muito bacana, né? Para mim, uma das músicas, com esse arranjo, uma das músicas mais didáticas que tem para o violão. Então eu achei o arranjo assim, dessa parte foi eu que fiz, apesar de que a ideia inicial quem deu foi o Yuri, né? O Yuri Cardoso, meu grande colega e amigo. Né? Ele que me deu o começo disso aqui, né? Ele falou assim, dá pra tocar aqui. Só que ele passou só isso no começo, né? A gente comentou lá numa aula e aí eu fiz o resto, né? Então o arranjo é meu, mas com um agradecimento especial ao Yuri Cardoso que deu aqui, ó, o comecinho do cristal aqui, tá? Então é isso, sobre o arranjo, é muito bom, vale a pena e vamos lá. Bom, e agora eu vou falar sobre os 2 desafios que essa música traz, tá? O desafio mais evidente é o dedilhado ou arpejo, né? Que é... Esse é um desafio. Para quem é muito iniciante, isso aqui é muito simples, na verdade, mas é difícil de fazer, principalmente na velocidade. Tá? Isso aqui é simples, eu vou explicar lá no final, mas assim, esse é um desafio. Agora, você tem o outro desafio, que é evidente que é aprender a música.
você pode ter um gostinho disso sem precisar do arpejo, tá? Tem um aluno meu de 8 anos, ele não conseguia fazer, aí ele aprendeu com o dedo polegar mesmo. Ele tem um gostinho da música, né? Aí aprende direito os dedos. Inclusive isso aqui não é demérito nenhum não, na verdade, às vezes você tá com a mão... Isso é uma técnica que a gente faz para estudar, a gente divide as dificuldades, simplifica, tá? Por exemplo, tô com a mão direita cansada, aí você pega simplesmente... foca na esquerda, tá? A gente pega, foca só na direita, né? Treina só a direita, treina só a esquerda. Então não é demérito nenhum não, tá? É normal aprender assim. Quando o cara tem muita... Como é que fala? Quando o cara tem muita canja no violão, ele já aprende os dois ao mesmo tempo, porque isso aqui já tá incorporado, tá? Mas a gente vai aprender isso aqui, então fica fácil, tá? Você pode até tocar com o polegar, ou IM se quiser, como se fosse um solo, né? Ó. Legal? Ou com o anelar, né? Certinho? Então é isso, esses são os dois desafios. Nesse vídeo aqui eu vou focar mais no pessoal iniciante, tá? No vídeo seguinte, aí eu vou dar um pouco mais de dica para o pessoal adiantado. Apesar de que esse vídeo aqui já vai ter umas coisinhas para os adiantados. Isso que eu acabei de falar já né? Legal? Então bora aprender a música, finalmente? Então bora lá para a introdução. Seguinte, ó. Primeira corda aqui de baixo, casa 1, casa 2, casa 3. Dedo 3, ó. Certinho. Isso aqui é nota sol, ok? Então a gente vai tocar 7 vezes. Eu vou começar com 7 em vez de 8, depois você vai entender por quê. Toca 7 vezes aqui. Arrasta na casa 7, tem a primeira bolinha e a segunda bolinha. Casa 7, nota Si. Ok? Depois volta a mesma coisa. E aí, agora eu vou arrastar para casa 6 em vez da casa 7. Vai ser Si bemol. Legal? Dá para tocar com o polegar também, de boa. Quem é muito iniciante. E outra coisa, professor, meu dedo tá doendo. É normal, tá? Às vezes tem que até formar um calinho aqui. E aí você pode alternar, justamente, como é um dedo só, usa o dedo 2 também, ó. Dedo 1. E o dedo 4 também, não deixa ele de fora não. Vira um exercício aqui. Ok? Assim você vai se acostumando os dedos. Eu vou falar depois melhor sobre os arrastos e sobre o vibrato, tá? Vamos tocar então? Juntos. Atenção. 1, 2, 3 e... Perfeito? Bom, eu passei com 7 toques em cada, tá? Mas na verdade a música é assim, 8 toques aqui, 8 toques aqui, 8 toques de volta, 7 toques aqui, ok? Vou tocar, toca junto se quiser. 1, 2, 3 e... Esse último é 7.
ok? Vou tocar com arpejo também, tá? Vou fazer o dedilhado. Quer tocar junto? Aí você faz o solinho aí. 1, 2, 3 e... Ok? Legal, né? Bom, então aprendi da introdução. Antes de falar da primeira parte, né? Eu vou passar 3 detalhezinhos aqui que eu acho importante. Primeiro, vai reparar que o meu violão não está, né, apontado mais para cima, que é o violão na perna esquerda. Eu estou com a perna semi-cruzada aqui, tá? Não está totalmente cruzada. E aí o violão fica mais na horizontal. Por que eu faço isso, né? Por exemplo, quem toca na perna direita fica bem assim. Por que eu estou fazendo isso? É porque, primeiro, dá para tocar assim. E segundo, que no vídeo fica melhor. A gente encaixa a tablatura. Se eu deixar assim, eu não consigo encaixar a tablatura. Esse é um detalhe. Segundo detalhe é o arrasto. Tá? Fazer esse arrasto precisa de um pouquinho mais de canja. Toma cuidado. Se você tentar fazer isso, você vai machucar teu dedo, tá? Mas o que você não deve fazer, em hipótese nenhuma, é fazer isso aqui, ó. Toca, solta. Prende, solta. Não, você toca, afrouxa o dedo, né? Ele vai continuar na corda, aí você arrasta. Ó, não dá pra tocar, é só encostado mesmo. Aí você chega e prende. Levantou, ó. É isso, tá? Depois eu vou ensinar direitinho, tá? Porque tem a ver com fazer esse movimento aqui. E a terceira coisa é o vibrato, né? Tá? Vibrato ou cantar as notas, né? Quando sai esse som assim, veja. Não é pra cima, que nem no blues, tá? É na lateral. Não se preocupa com isso, mas o detalhe é que... Ó, o polegar não fica preso. O polegar tende a ficar solto, ok? Mas não se preocupe, isso são detalhes mais avançados, tá? Quem tem mais canja vai se aproveitar mais desses detalhes. Bora para a primeira parte? Para aprender o dedilhado é o seguinte, ó. Eu vou começar de forma bem simples para quem nunca fez, tá? Dedo anular na primeira corda. O dedo médio na segunda corda. E o dedo indicador na terceira corda, ok? Deixa o polegar aqui, ou no tampo, ou aqui nessa curvinha aqui, tá? Deixa ele apoiado, porque senão a mão fica voando aqui, tá? Deixa ele preso aqui. Uma das funções dele é segurar o peso da mão. Assim, os dedos ficam livres, você não precisa ficar fazendo força de segurar a mão, né? Se você soltar a mão, ela cai. Se você segurar aqui, a mão não cai. Isso é uma dica até avançada, inclusive, viu? Então eu recomendo fazer isso aqui no começo, ó. Ok? Não vou ficar dando muita dica não. Na segunda aula aí eu aprofundo isso aqui. Depois, naturalmente, você faz, ó. Ó. Perfeito? Aí depois faz 2 direto, ó. Não deixa a mão cair aqui, o polegar, ele no máximo fica nessa linha aqui. Se o polegar tá pra dentro é que a postura tá ruim, tá? Mas enfim, e o arpejo na verdade é ao contrário, ele faz, ó. Então treina também ao contrário, ó, indicador, médio, anular. Indicador, médio, anular. I-M-A, ó. I-M-A, A-M-I. É esse arpejo ao contrário, tá? Ok? Faz sem o polegar por enquanto, tá? Depois na outra aula eu vou explicar o polegar direitinho. E é isso. Vai treinando isso aí. Eu recomendo, treina só a direita mesmo, ó. Se quiser, ó, abafa aqui. Treina isso. E principalmente isso aqui, ó.
treina isso, ó, cada dedo. Para cada dedo fica bom, perfeito? Então a primeira parte, ó. Ok? Seguinte. A gente tem casa 1, 2, 3 e 4, as posições do violão, né? Primeiras 4 casas, 5, 6, 7, 8, segunda posição, 9, 10, 11, 12, terceira posição. A gente vai passar isso aqui uma casa para frente, vai ficar aqui. Então o dedo 2, ó, nota Sol, terceira casa, nota Mi, solta, quarto dedo aqui, casa 5, nota Lá, nota Fá sustenido com o dedo 1, ó, Fá sustenido, é aqui, depois volta pro Sol. Então fica assim, ó. E toca 3 vezes. Em vez de tocar 4, faz 3. Perfeito? Assim separa as frases. Segunda frase. Tá? É igualzinho, só vai mudar. O dedo 1 vai arrastar até a casa 7. 3 vezes também. Ok? Então fica assim, ó. Ok? Terceira frase, igual. Ok? E aí, a quarta frase a gente vai... Eu vou passar como tá lá. Arrasta o dedo 4 aqui, arrasta tudo, casa 6. Dedo 3, casa 5. Dedo 1, casa 3. Então fica assim. Ó. Ok? É isso. E final, frase final fica, ó. Harmônico aqui na casa 12, ó. Ou você segura a nota casa 12 mesmo. Na real mesmo, se você precisar de mais som, onde você estiver tocando, você pode substituir. Tem mais chance de você acertar, inclusive, tá? Não é uma facilitação inútil, não, só didática. Ela é prática também no palco, ok? Então é isso a primeira parte. Bom, então é isso por esse vídeo. Semana que vem eu vou ensinar a segunda parte, ó. Ela é bem didática, vira até um exercício, inclusive. Tá? Eu já tenho um tutorial onde eu não falo nada e toco a música toda. De forma didática. E é isso. Pessoal, deixa o like aí, ajuda muito, se inscreve no canal e até semana que vem.